Muito boa noite, pessoal. Aqui é o canal Tratamento de Fluentes. Estamos aqui agora com mais um novo vídeo. Hoje eu quero comentar com vocês, falar sobre as lagoas de estabilização. No vídeo anterior eu comentei todos os tipos de lagoas que existem. E hoje eu vou me deter mais especificamente nas lagoas de estabilização e entrar um pouquinho mais a fundo nos seus conceitos, no seu funcionamento e também como se faz o dimensionamento e o projeto desse tipo de sistema de tratamento de efluentes. De maneira geral, as lagoas de estabilização elas são indicadas para regiões de clima quente, né? Então, que é o caso do Brasil. Se bem que no sul do Brasil, onde existe um inverno um pouco mais rigoroso, também é possível utilizar lagoas de estabilização. E elas têm que obedecer alguns critérios. Primeiro, precisa de área, né? Porque é um tipo de um sistema de tratamento que demanda uma grande necessidade de área. Temperatura, quanto mais elevada e quanto mais incidência de luz solar, melhor a eficiência dessas lagoas. Elas têm uma operação extremamente simples, ou seja, não requer uma mão de obra especializada, elas funcionam praticamente sozinhas, as lagoas de estabilização. E também não necessitam de nenhum equipamento ou máquina que consuma energia. Então, basicamente, o sistema com lagoas facultativas é uma solução extremamente simples, de baixo custo, custo operacional quase zero, porém necessitam de área para poder ser instaladas, né? E como qualquer sistema de tratamento biológico, geralmente se faz, em caso de necessidade, um pré-tratamento, que seria caixas de gradeamento ou peneiramento, para remover sólidos mais grosseiros, caixa de areia, e aí pode ir direto para a lagoa. Tá? O processo de lagoas facultativas é muito simples, porque ele é 100% natural. E a gente pode dividir essa lagoa em três zonas. A primeira delas seria a zona anaeróbia, onde não haverá oxigênio, a zona aeróbia, onde vai haver oxigênio, e a facultativa, que vai estar entre as duas, que ora será anaeróbia e ora será aeróbia. Lembrando que anaeróbia é onde há ausência de oxigênio, e aeróbia é onde há presença de oxigênio. Então, o efluente vai entrar nessa lagoa por uma das extremidades e vai sair pela outra extremidade. Durante esse caminhar, durante esse processo pela lagoa, que demora vários dias, tá? Depois a gente vai ver critérios de dimensionamento de quantos dias, em média, ficam esse efluente na lagoa. O efluente vai sofrendo processos de purificação. Esses processos são fenômenos físicos, químicos e biológicos. Após a entrada desse efluente na lagoa, a matéria orgânica que está suspensa, ou seja, aquela que pode decantar, ela irá decantar e vai formar aquilo que a gente chama de lodo de fundo, lodo no fundo da lagoa. E esse lodo que ficar no fundo da lagoa, ele vai sofrer aí uma digestão anaeróbia, porque nessa parte inferior da lagoa não existe oxigênio, então será um sistema de digestão, tratamento anaeróbio. Já a matéria orgânica que está dissolvida, que a gente chama de DBO solúvel, e aquela também suspensa, porém de maneira finamente particulada, que não decanta espontaneamente, vai ficar disperso no líquido e vai sofrer uma degradação aeróbia nas partes mais superficiais da lagoa, na zona onde há oxigênio. Então, essa zona superior, onde há oxigênio, esse oxigênio ele é fornecido de que modo? Pela troca do líquido, da água, com a atmosfera. Então, ventos, ondulações que se formam ali na superfície vai facilitar a incorporação desse oxigênio, mas principalmente, pessoal, pela fotossíntese que será produzida pelas algas. As algas farão a fotossíntese e fornecerão oxigênio para essa lagoa. Portanto, precisa de uma boa iluminação solar. Essas lagoas, então, não são muito eficientes em zonas ou locais de grande nebulosidade ou de locais onde tem a baixa incidência de iluminação solar.
Nessa zona onde precisa ter o oxigênio, vai existir sempre digamos assim, um excesso de oxigênio, né, produzido, de modo que essa região fique aeróbia. Então, resumindo, enquanto as bactérias que estão ali nesse meio estão consumindo a matéria orgânica, as algas estarão produzindo oxigênio através da fotossíntese. Esse desenho esquemático, ele resume tudo isso de uma forma bem didática. Então, aqui nós temos, por exemplo, o Sol, que está fornecendo a luz, né? Lembrando que isso aqui é uma lagoa facultativa, então ela vai ter ora mais anaeróbia, regiões mais anaeróbias, ora regiões mais aeróbias. E a facultativa no meio que vai intercalar conforme o dia e a carga do efluente. Então, o Sol está fornecendo energia. As algas que estão presentes aqui dentro desse efluente vão consumir a matéria orgânica que entrou aqui dentro, né? Ou seja, na verdade, vão utilizar o gás carbônico que foi produzido pelas bactérias aqui dentro dessa lagoa e vão liberar o oxigênio. E as bactérias, o que elas vão fazer? Elas vão pegar essa matéria orgânica, vão digeri-la e, para isso, vão consumir oxigênio produzindo gás carbônico. Então, a bactéria pega a matéria orgânica, transforma em CO2, consumindo oxigênio. E as algas vão pegar esse CO2 produzido pelas bactérias e vão, através da fotossíntese, produzir oxigênio, de maneira que eu tenho um ciclo aqui, ó, fechado, né? Onde as bactérias vão consumir o oxigênio e produzir gás carbônico, e as algas vão produzir o oxigênio e consumir o gás carbônico. Eu tenho, assim, um equilíbrio. A matéria orgânica que fica no fundo vai sofrer uma decomposição anaeróbia, e aquela que está na parte superior, que é solúvel, uma decomposição aeróbia. Então, o efluente de uma lagoa facultativa, ele tem as seguintes características, tá? Ele é verde, então quando vocês vão ver uma lagoa facultativa, geralmente o efluente que sai dessa lagoa, ela tem uma cor esverdeada, esse efluente, não muito esverdeado, né, mas tem uma leve cor verde, tem um elevado teor de oxigênio dissolvido e tem ainda sólidos em suspensão, embora estes sólidos não sejam facilmente sedimentáveis. Esses sólidos, o que são esses sólidos? Principalmente algas. Tá? Então, essas algas que se reproduzem dentro da lagoa, elas acabam saindo com esse efluente final. Isso pode ser bom e, ao mesmo tempo, pode ser ruim. Bom por quê? Porque dependendo do destino desse efluente, essas algas vão ajudar esse efluente ainda a manter o oxigênio dissolvido lá no corpo receptor. E pode ser ruim, porque se esse teor de algas for um pouco alto, elas vão acabar contribuindo com uma certa DBO suspensa também, que seria da degradação da própria matéria orgânica dessas algas. Então, numa lagoa de estabilização facultativa, as algas desempenham um papel crucial, fundamental. A sua concentração é mais elevada do que a de bactérias. Tem mais algas dentro da lagoa de estabilização do que bactérias. Em termos de sólidos em suspensão secos, a concentração é geralmente inferior a 100 miligramas por litro. Na faixa de 80, 90, pode chegar a 100 também. Embora, em termos de números de micro-organismos, né, se fosse fazer uma contagem, já daria na faixa de 10 na 4 a 10 na 6 organismos por ml. Então, é uma taxa bem alta de algas presentes. Essas algas, então, elas são principalmente as mais importantes, são as algas verdes, que são as clorofícias, que produzem o oxigênio pela fotossíntese, mas eu também posso ter a presença de cianobactérias, que não são muito desejáveis, tá, de ter nessas lagoas. E essas espécies vão variar de local para local e ainda da posição da lagoa, né? Se ela é uma lagoa somente facultativa, ou se ela já é uma lagoa final de maturação, onde o teor de algas vai diminuir. No caso aqui, nas lagoas facultativas, esse teor vai ser bem grande de algas. A profundidade da zona aeróbia, que é a parte superior, onde há oxigênio, ela varia ao longo do dia. É óbvio, quanto mais sol tem, mais fotossíntese tem, mais produção de oxigênio. Então, durante o dia, essa camada ela é mais espessa, e à noite ela acaba diminuindo, essa camada aeróbia, né? Além disso, se a carga de DBO for muito alta, aumentar muito, eu corro o risco de essa lagoa virar totalmente anaeróbia. E por isso que um dos parâmetros de projeto chama-se
carga aplicada, que nós vamos ver mais adiante. O pH também, essa lagoa pode variar ao longo do dia, né, e ao longo da profundidade. Durante o dia, nas horas de máxima atividade fotossintética, o pH pode chegar a valores até próximos de 10, né, por causa da reação da fotossíntese. Então, as principais condições ambientais em uma lagoa de estabilização são a iluminação, a radiação solar, a temperatura e o vento. Então, a radiação solar, a luz, a iluminação, ela facilita a fotossíntese, né? A temperatura, quanto maior for a temperatura, mais vai ajudar na fotossíntese, mais vai ajudar na decomposição da matéria orgânica pelas bactérias, e vai ajudar a mistura também pela própria convecção do líquido da água dentro da lagoa, porque a gente sabe que a água, quando ela aquece, ela sobe, e quando ela esfria, ela desce. Então, eu vou criar uma corrente convectiva que vai ajudar na uniformização da temperatura. E o vento vai ajudar, então, no fornecimento de oxigênio também, pela atmosfera. Então, olha só que interessante, ó. Em lagoas de pequena profundidade, a mistura pode ocorrer uma vez ao dia, de acordo com uma sequência citada abaixo. Ó. Início da manhã com vento, então ainda não tem muita iluminação, não está muito quente, mas tem vento. Acaba acontecendo uma mistura completa na lagoa e a temperatura é uniforme. Ao meio da manhã, com sol e sem vento, já começa a ter uma estratificação das temperaturas, a parte superior fica mais quente que a parte de baixo. À noite, no início da noite, sem vento, a camada de cima perde calor mais rápido que a camada de fundo. Então, começa essa camada superior vai esfriando e a camada inferior continua mantendo uma certa temperatura, fazendo com que acabe tendo uma troca. Essa parte inferior que está mais quente vem para cima e a parte superior que estava mais fria vem para baixo, acontecendo essa convecção. E aqui mostra, de uma forma gráfica, essa variação entre as camadas anaeróbia, que são as cores escuras, e a aeróbia ao longo do dia e da noite. Então, a gente pode notar que de dia eu tenho mais zona aeróbia e à noite mais zona anaeróbia. Tá? Tudo isso também vai estar relacionado com a carga. Se eu tiver uma carga de DBO baixa, ou seja, se minha lagoa não estiver quase saturada, a camada aeróbia vai ser sempre maior que a anaeróbia. Porém, quando a minha carga começa a aumentar muito, a carga de DBO, eu corro o risco dessa camada aeróbia cada vez diminuir mais. Então, os principais parâmetros que nós vamos levar em consideração para projetar uma lagoa facultativa são a taxa de aplicação, a profundidade dela, o tempo de detenção e a geometria, a relação entre comprimento e largura. Vamos explicar cada um desses itens. A taxa de aplicação nada mais é do que a carga orgânica por área. É a quantidade de DBO que eu vou jogar nessa lagoa por área superficial. Ela é calculada em quilos de DBO por metro quadrado ou por hectare. Tá? Esses quilos de DBO, eles são obtidos através da multiplicação da vazão pela minha DBO. Então, eu pego a minha DBO, miligramas por litro, multiplico pela vazão e eu vou ter quilos de DBO por metro quadrado durante o dia, certo? E essa taxa de aplicação ela é simbolizada pela letra L maiúsculo, S minúsculo, LS. Então, a área requerida para a lagoa é calculada em função da taxa de aplicação, desse LS. Essa taxa de aplicação ela é tabelada, pessoal, ela consta de tabela de bibliografia. Então, ela expressa em quilos de DBO por dia, certo? Por metro quadrado ou por hectare, né? Porque eu vou dividir pela área. Então, a área que eu for necessitar para a lagoa é a carga da minha DBO total, que eu aplico por dia na lagoa, dividido por essa taxa de aplicação superficial, que ela é tabelada. Já vou mostrar para vocês depois alguns valores dessa taxa de aplicação. A profundidade da lagoa, como é que é determinada? A profundidade da lagoa ela tem influência, né, nesses aspectos biológicos, porque vai modificar as camadas aeróbias e anaeróbias. Ela é calculada também através da taxa de aplicação superficial e da profundidade. Então, essa profundidade é calculada o volume dela dividido pela área. Normalmente, pessoal, a profundidade de uma lagoa facultativa, ela varia entre 1,5 metros a 3 metros, no máximo, tá? Em média, se trabalha entre 1,8 a 2 metros de profundidade da lagoa.
profundidades maiores, eu corro o risco dessa lagoa ter uma camada anaeróbia muito grande. E profundidades muito baixas, eu corro o risco de eu não ter a formação dessa camada anaeróbia e saturar rapidamente ela também de lodo. O tempo de detenção é um parâmetro de verificação se o meu projeto está bom, né? E esse é um tempo que é necessário para que os micro-organismos procedam à estabilização dessa matéria orgânica. E ele é determinado através da divisão do volume dessa lagoa pela vazão. E esse tempo vai ficar entre 15 dias a 45 dias. Quanto mais quente for o clima, menor é a necessidade de tempo de detenção. Quanto mais frio for, maior será esse tempo de detenção. A geometria da lagoa vai ajudar no regime hidráulico, então vai influenciar no regime hidráulico, ou seja, quanto mais comprida e estreita for a lagoa, mais o regime fluxo de pistão existe, e quanto mais quadrada ou circular ela for, mais o ciclo de mistura completa, o regime de mistura completa está presente. Em média, se trabalha numa relação largura-comprimento de 2 para 4, ou seja, para cada metro de largura, eu uso 2 a 4 metros de comprimento, de maneira que essa lagoa vai ter um desenho retangular ou oval. Quais são as rotinas mais usuais que se tem numa lagoa de estabilização facultativa para que ela consiga operar bem? Vocês vão ver que não são muitos, tá? Mas precisa sempre algum cuidado. O primeiro é retirar todo o material sobrenadante que se formar nessa lagoa, espuma, óleo, graxa, lodo, folha, garrafa, papel, usando peneira ou jato d'água, de maneira que esse material seja removido para que não interfira na iluminação, na irradiação solar e nem na troca gasosa. Verificar o nível da lagoa em função da maior ou menor insolação. Ou seja, pode ser que quanto mais insolação tem, acaba tendo evaporação de mais líquido, né? Verificar a cor do efluente, que deve estar preferencialmente na cor verde claro e sem nenhum cheiro desagradável. E verificar as condições de operação da lagoa, como temperatura do ar, temperatura da água, o pH, medir o oxigênio dissolvido, a DBO de entrada, DBO de saída. Esses são fatores muito importantes, né, dados importantes para monitorar a operação dessa lagoa. As lagoas facultativas elas podem ser projetadas para ter mais de uma lagoa, o que vai conferir mais flexibilidade e mais segurança, porque se uma das lagoas eu tiver que parar por algum motivo, fazer alguma manutenção, eu tenho outras para conseguir, digamos assim, suprir a falta dessa lagoa que está em manutenção. Então, eu posso utilizar essas lagoas em série, em vez de eu fazer uma lagoa única grande, eu faço várias lagoas pequenas em série. Isso melhora a eficiência do sistema, tá, pessoal? Ou eu posso fazer também em paralelo, de maneira que eu divida a carga por várias lagoas, sem sobrecarregar uma lagoa muito grande com uma carga muito grande também, evitando sobrecargas. E o lodo dessa lagoa tem que ser removido, né, frequentemente. Frequentemente não, eu não digo, mas entre 20 a 30 anos, mais ou menos, se faz a limpeza desse lodo. Esse lodo do fundo já vai sair estabilizado, então ele não precisa ser digerido, nada, ele pode ir direto para uma destinação final. E essa taxa ela é bem pequena, na ordem de 0,03 a 0,08 metro cúbico por habitante ano, no caso de esgotos. Se for um esgoto doméstico, está relacionado à população, né, que é atendida por essa lagoa. Tá? Então, é uma manutenção que se faz a longuíssimo prazo. Agora eu vou ver com vocês um exemplo prático de como se faz o dimensionamento de uma lagoa facultativa. Eu estou fornecendo aqui alguns dados para vocês e vamos fazer isso aqui juntos, tá? Então, dados. É uma população, é uma cidade com 20 mil habitantes que produz 3 mil metros cúbicos por dia de esgoto, tá? Esse esgoto tem uma DBO de 350 miligramas por litro. A temperatura do líquido no mês mais frio é de 23 graus, então é uma estação que está localizada num local de clima tropical. Então ele vai poder trabalhar com taxas de aplicação maiores, né, do que se fosse num clima subtropical ou temperado. A taxa de aplicação aqui que nós vamos utilizar vai ser de 220 quilos de DBO
por hectare por dia. Essa é uma taxa mediana, mais ou menos. Lugares muito frios, onde exista inverno frio, se trabalha entre 120 a 160 quilos de DBO por hectare dia. E em locais extremamente quentes, como o clima semiárido do Nordeste ou o clima equatorial, como o Amazonas, até 350 quilos de DBO por hectare por dia. Então, vamos trabalhar num valor aqui intermediário. A profundidade dessa lagoa, vamos estimar em 1,80 m. Vamos ver a remoção de DBO, esse fator aqui é uma constante que é retirado de literatura, tá? É na ordem de 0,35 dia na menos 1, tá? Então é 0,35 por dia, é um valor teórico tirado de literatura. E esse coeficiente de temperatura também, na faixa de 1,05, tabelado, tudo isso em função da temperatura desse local, tá, pessoal? E a taxa de acumulação de lodo, como eu mostrei para vocês antes, que varia de 0,03 a 0,08, vamos usar 0,05 como um valor médio, né? 0,05 metro cúbico por habitante. Vamos lá, então. Então, o primeiro passo, nós vamos calcular qual é a carga dessa lagoa, qual é a carga de efluente dessa lagoa. Como é que eu determino a carga? Eu multiplico a concentração, a DBO, pela vazão. Então, eu pego a minha vazão de 3.000, multiplico pela minha DBO de 350 e vou achar que a minha carga, aqui embaixo, ó, ela é de 1.050 quilos por dia. Lembrando sempre, né, pessoal, que miligrama por litro é a mesma coisa que grama por metro cúbico. Então, eu consigo transformar aqui em 1.050 quilos de DBO por dia. O segundo passo é calcular qual é a área que eu vou precisar para essa lagoa. A área vai ser a carga, que eu calculei antes, dividido pela taxa de aplicação. Lembrando que a taxa de aplicação, nós vamos trabalhar com 220. Então, eu vou dividir os 1.050 quilos por dia por 220 quilos por hectare dia. E aí eu chego na minha área da minha lagoa, que é 48.000 metros quadrados de área. E aqui o exemplo das taxas de aplicação, né, pessoal? Regiões com inverno quente e muita insolação, 240 a 350 quilos de DBO por hectare dia. Regiões de inverno mediano e insolação moderada, 120 a 240, que é o nosso caso, nós vamos usar 220. E regiões com inverno frio e pouca insolação, como o sul do Brasil, de 100 a 180 quilos de DBO por hectare dia. Vamos calcular agora o volume dessa lagoa. Como eu atribuí uma profundidade de 1,80, eu vou multiplicar a área por essa altura e eu vou ter o volume. Então, eu chego lá que o meu volume inicial necessário será de 86.400 metros cúbicos. E agora, então, eu calculo qual vai ser o tempo de detenção. O tempo de detenção é o volume dividido pela vazão, os 86.400 metros cúbicos, dividido pela vazão, 3.000 metros cúbicos dia. Eu chego que o tempo de detenção será de 28,8 dias. Então, o volume é um tempo de detenção médio. Lembra que ele varia de 15 dias, com uma alta taxa de aplicação e uma alta temperatura, até 45 dias para um clima frio. Tá? Então, aqui vai estar num tempo médio de 28,8 dias, 29 dias. Agora aqui vou fazer um cálculo, para mim calcular, saber qual vai ser a eficiência dessa lagoa, eu preciso calcular a correção da temperatura, que ela é calculada através do coeficiente de remoção de DBO, que é aquilo que nós pegamos da literatura, a 20 graus, que é 0,35. Esse θ, que é o coeficiente de temperatura, que também é de literatura, que é 1,05. E eu vou usar a temperatura do mês mais frio, que é 23 graus. Então, eu vou fazer uma correção nessa minha temperatura. E eu chego que esse valor de coeficiente de remoção será recalculado, vai ser de 0,41 dia na menos 1. Então, de 0,35, que seria a 20 graus, eu passo a 0,41, porque eu estou trabalhando numa temperatura maior que 20 graus. Se fosse um local frio, pessoal, onde a temperatura, por exemplo, fosse 10 graus, esse valor seria menor que 0,35, seria 0,20, 0,21, coisa desse gênero aí. Agora sim eu posso estimar qual vai ser, então, a minha DBO solúvel no efluente que sai da lagoa, utilizando esta fórmula aqui, ó, tá? Que é a DBO final é a DBO inicial dividido por 1 mais esse coeficiente de temperatura vezes o tempo de detenção. Eu só substituo os valores, né? 350 aqui, dividido por 1 mais o coeficiente, que é 0,41, que eu calculei antes,
multiplicado pelo tempo, que é 28,8 dias, eu chego em 27 miligramas por litro de DBO solúvel no meu efluente final. Tá? E eu também posso ter uma DBO particulada, que seria aquela DBO que vai sair na forma de algas suspensas, que não decanta. Que aqui ela pode variar, chegar até 100 miligramas por litro. Nós vamos estimar aqui que ela vai estar em torno de 80 miligramas por litro, porque a temperatura é um local de temperatura um pouco mais elevada. Então, eu trabalhando com uma concentração de sólidos suspensos no efluente final de 80 miligramas por litro, e considerando que 1 miligrama de sólidos suspensos implica numa DBO em torno de 0,35 miligramas, eu multiplico essa concentração pelo valor e chego em 28 miligramas de DBO por litro. Agora eu vou somar as duas, então a solúvel, que eu calculei antes, mais a particulada, que são as algas, eu chego numa DBO final de 55 miligramas por litro. Como a minha DBO de entrada era de 350 e minha DBO de saída estimada vai ser 55, eu chego numa eficiência final de 84%. Tudo isso em cálculo teórico, tá, pessoal? E aqui eu determino as dimensões dessa lagoa. Já que eu vou trabalhar com uma relação entre a largura e a base de 1 para 2,5, eu chego aqui, ó, eu vou adotar trabalhar com duas lagoas em paralelo, para que eu facilite a manutenção, se der alguma parada, eu consigo desviar para apenas uma lagoa. Eu chego que cada uma das lagoas terá 98 metros de comprimento perdão, 98 metros de largura por 245 metros de comprimento. Ou seja, será praticamente 2 quarteirões aí, né? O tamanho dessas lagoas para atender uma população de 20 mil habitantes. E eu posso também determinar qual a área requerida para a lagoa, que vai incluir os taludes, as vias de acesso, o laboratório, o estacionamento e outras áreas de circulação. Eu coloco 33% a mais de área e chego que para uma cidade de 20 mil habitantes eu vou precisar de 6,2 hectares de área para fazer o tratamento desse esgoto. O que não é nenhuma coisa muito absurda, né, pessoal? Uma cidade de 20 mil habitantes. Ok? E aqui eu chego também qual é a área necessária, a área per capita por população. Então, eu chego à conclusão que eu preciso de 3,1 metros quadrados por habitante. Então, você poderia fazer a estimativa, por exemplo, numa cidade de 1 milhão de habitantes, qual seria a área necessária se eu fizesse todo o tratamento de esgoto por lagoas, certo? Seria uma área bem considerável. O acúmulo de lodo, então, para uma população de 20 mil habitantes, vai ser em torno de 1.000 metros cúbicos por ano. Tá? Então, digamos assim, a quantidade de lodo que vai se acumular nessa lagoa após 20 anos de trabalho vai ser em torno de 42 centímetros, tá? Porque ela vai acumular 2,1 centímetros por ano de lodo, e como eu vou limpar só depois de 20 anos, ela vai ter 41 centímetros de lodo aqui no fundo. Como eu tenho 1,80 m de profundidade, eu vou ter 1,40 m de líquido e mais 40 centímetros de lodo no final, embaixo, depois de 20 anos. E aí, quem quiser praticar um pouco, né, fazer umas brincadeirinhas, pode, em casa, depois assistindo novamente o vídeo, refazer os cálculos, considerando uma população de 20 mil habitantes, com uma contribuição de 176 litros por habitante dia e uma DBO de 200 agora, uma DBO mais baixa. E uma temperatura de 20 graus, então um lugar um pouquinho mais frio. E que no final terá uma concentração de sólidos suspensos de 80 miligramas por litro. E aí vocês podem calcular e ver a eficiência dessa lagoa e tal, para praticar números. Certo, pessoal? E aí, para quem se interessa em aprofundar mais, tem aqui alguma indicação de bibliografia. Lembrando que lá aqui na descrição do vídeo do nosso canal, nós temos um Dropbox compartilhado, onde tem muita literatura que vocês podem acessar, inclusive o livro aqui do professor Marcos von Sperling, que é o volume 3, que fala sobre lagoas, está disponível ali em PDF também. Além desses outros aqui também citados abaixo. E aqui mais alguns sugestões de leitura, né? São artigos, normas técnicas da
da CETESB para avaliação de desempenho de lagoas e para projetar lagoas, um manual de projetos de lagoas de estabilização da CETESB, que também está disponível lá no nosso Drive, no nosso Dropbox. Então, por hoje era isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram, deixe o seu like aí. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deixe os seus comentários também, que serão sempre muito bem-vindos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.